está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso episódio de número 20 do Pode Curiar, na nossa segunda temporada. Lembrando um pouquinho aqui que no episódio passado a gente conversou um pouquinho sobre educação especial e educação inclusiva e como elas precisam transformar a sala de aula hoje e também, o olhar ali da formação de professores, especialmente na formação continuada. Para quem ainda não ouviu, corre lá porque o papo com a Mabel tá muito massa. E hoje a gente vai continuar se debruçando em um tema muito crucial para a educação básica, que é a alfabetização e o letramento. Mas antes, deixa eu deixar aqui no ar para vocês. Alfabetização e letramento são a mesma coisa? Como as escolas estão lidando aí com esse desafio de ensinar leitura, escrita, interpretação de texto em um cenário onde as telas e as tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das nossas crianças? Hoje a gente vai explorar esses tópicos trazendo reflexões e práticas que podem ajudar, então, educadores e famílias a entender melhor esse processo. E para isso, a gente vai contar com a presença de dois convidados muito especiais e trazendo aqui para vocês nos bastidores, né? Entendi que eles já se conheciam, bom demais, então acho que a educação promove esses bons encontros. Então, para estarem hoje aqui com o nosso episódio número 20, a gente vai contar com a Isabel Soares de Souza, professora na rede municipal de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. A Isa tem pós em letramento e arte e educação. E a gente vai contar também com a presença do Rai Mota, secretário de Educação de Cruz, no Ceará, palestrante e consultor educacional. Então, vocês viram que hoje os nossos convidados aqui estão em peso, trazendo muitas histórias aqui para a gente compartilhar hoje. Então, para a gente começar, eu vou pedir para a Isa se apresentar brevemente e contar um pouquinho da sua trajetória na educação. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer participar hoje com vocês do podcast. Eu me chamo Isabel, como todos já ouviram, mas as pessoas me conhecem como Isa. Eu sou professora já há mais de 15 anos e tenho uma boa experiência com a educação de uma forma diferente e eu acho que faz todo sentido falar de letramento, porque eu acho que está correndo aqui na minha veia. Eu tenho arte e educação e letramento, são assuntos que me interessam bastante e que eu procuro levar sempre para a sala de aula. Que demais, Isa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Estou animada para ouvir a sua trajetória. E agora eu vou chamar o Rai para se apresentar. Rai, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. É um prazer também estar com vocês. Prazer, Isabel, reencontrá-la. Então, eu tenho uma formação rural. Até os meus 18 anos, eu trabalhava na agricultura, né? Então, eu trago isso. Tem muito da agricultura em mim, essa questão do cultivo, né? Depois eu me tornei educador. E aí eu vez de cultivar plantas, colher caju, mandioca, essas coisas, eu fui plantar, ajudar a plantar sonhos, né, através da educação. Então, me tornei educador, mas fui muito para a área de liderança. Então, meu primeiro trabalho já foi para ser diretor de escola, e logo em seguida, praticamente 4 anos depois, já fui convidado para ser secretário de educação, e já são 20 anos que eu atuo como secretário de educação. E agora, além de secretário, eu sou palestrante, viajo o Brasil inteiro, conversando com educadores. Já palestrei para mais de 25 mil professores no Brasil. Sou consultor educacional também e sou fundador de uma reserva ambiental Tatuapeba, um local que tem, ou seja, olha só, voltando para aquele meu, está no meu DNA, coisa da natureza, né, da agricultura, só que agora no sentido de preservar a floresta, né? Então, estou muito feliz com colocar esse projeto de pé nos próximos anos. Que demais, Raí. Muito obrigada por se apresentar aqui com a gente. Acho que você trouxe, uma ótima frase para começar aqui o podcast, que é eu fui plantar sonhos, né, na educação. Que lindo. Muito obrigada, viu? Que demais essa perspectiva.
Um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Isa, Raí, para a gente começar, eu vou trazer aqui bem em linhas gerais, né, o que distingue um pouquinho a alfabetização do letramento. Então, eu vou trazer muito em linhas gerais para a gente começar o pontapé aqui, mas, por favor, fiquem à vontade para retomar essas descrições dos termos e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, olhando ali em linhas gerais, né, a alfabetização a gente pode falar que é o processo de aprender a decodificar o símbolo da escrita, ou seja, né, aprender a ler e escrever. Agora, quando a gente fala de letramento, vai ser um conceito muito mais amplo e que vai envolver um uso social dessa leitura e da escrita e como essas habilidades vão ser aplicadas no dia a dia em diferentes contextos sociais. Então, em linhas gerais, a alfabetização, né, é o código e esse letramento, essa leitura, né, do mundo, digamos assim. Dito isso, fiquem muito à vontade, né, para complementar essas duas descrições. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho aqui como esses conceitos se aproximam e como eles se afastam também, se é que existe. O que vem primeiro, a alfabetização ou o letramento? A criança, ela participa primeiro do processo de alfabetização até chegar no processo do letramento. O que você falou é exatamente isso, que formalmente falando, né? Quando a criança está nos seus primeiros contatos com a leitura e com a escrita, com os números, as cores, ela já começa a ter esse relacionamento com a escrita. E esse relacionamento com a escrita, ele vai acontecendo de forma natural. Então, pode acontecer da criança no contato com objetos, com livros, com as coisas da escola, os murais, os espaços, as orientações, bebedouro, porta, saída, entrada. Pode ser que ela já vai começando a se familiarizar com o ambiente alfabetizador e com as letras e com os números. Mas esse processo, ele acontece devagarinho, então, aos poucos isso vai acontecendo. Quando a criança está neste período em que ela está reconhecendo as letras e os números, e aí ela já consegue formar, decodificar as letras e os números, diferenciando eles, e já começando a entender como se forma uma sílaba, como se forma uma palavra, como se forma uma frase, pequenos textos, a gente chama esse processo de alfabetização. Ela está aprendendo a interagir com as letras, formando sílabas e pequenas palavras, frases, pequenos textos. Quando ela consegue usar este recurso na sua vida, por exemplo, vai haver uma festa na escola e ela sabe fazer um convite para essa festa. Então, ela está utilizando desse recurso para a sua vida, para o seu espaço em que ela está inserida. Então, ela já consegue fazer o uso da aprendizagem que ela tem. E aí, a gente chama isso, então, de letramento, quando a criança consegue já decodificar, ela já consegue identificar as letras e os números e utilizá-los, ao passo que, quando a gente fala dos números, porque também existe a alfabetização matemática, né? Quando ela entende que para eu telefonar para alguém, eu preciso utilizar os números como um código de acesso a uma outra pessoa, então ela também já entendeu que o número ele não serve apenas para fazer contas, ele serve também, ele tem outras funções. E aí essa criança, a gente entende que essa criança está letrada quando ela consegue fazer um bom uso daquela aprendizagem que ela adquiriu. Então, não tem como a gente dizer que essas duas concepções, elas andam separadas, elas andam juntas, né? Porque pode acontecer de uma criança não saber codificar certinho, ela não consegue escrever certinho uma palavra, mas ela escreve com pequenos erros, mas ela entende a função daquilo, ela sabe para que serve. Então, eu posso dizer que sim, uma criança pode, mesmo não tendo consolidado a sua alfabetização, seu processo de alfabetização, ela consegue fazer uso do que ela já aprendeu de números ou de letras, e ela já consegue fazer uso disso. Mas, para que a gente diga que essa criança realmente é uma criança letrada, ela teria que já conseguir formar de uma forma mais completa, né? Ela já conseguiria escrever de uma forma que qualquer pessoa lendo, mesmo faltando uma letra, consegue entender. Não, eu queria só colocar um pouco de luz mais no que
a Isa está trazendo, minha contribuição, assim, quando ela fala desse processo, eu fiquei pensando, né, a importância que a gestão da escola, os professores precisam ter para fazer um bom diagnóstico quando recebem as crianças, até lá na educação, desde a educação infantil, para saber justamente o que é, qual é o saber daquela criança, assim. Ela tem um processo ali já de pré-alfabetização e através de um bom diagnóstico que a professora vai realizar, ela vai identificar já ali em que níveis está, cada nível que está cada criança. E eu acho que a alfabetização tem essa potência, né, da heterogeneidade. Toda sala de alfabetização, às vezes, diz assim, a minha sala é muito seriada. Tem várias salas no Brasil de crianças que são muito seriadas, né? Às vezes tem primeiro, segundo e terceiro anos junto na mesma turma, sobretudo no campo, na zona rural, né? E aí, importante saber, assim, que a alfabetização ali você tem uma heterogeneidade, porque cada criança já chega, né, já tem esse processo, um letramento ali na casa dela, e ela chega ali na escola para compor essa alfabetização, que é essa questão da codificação, de juntar sílabas, etc., para formar palavras. Então, um ponto importante é um bom diagnóstico, sabe? Aqui, nós cuidamos muito bem disso, assim. A gente faz diagnósticos mensalmente para saber a evolução das crianças, né? Nós criamos, por exemplo, nós temos um instrumento que a gente chama de alfabetômetro e nós vamos medindo todos os meses a alfabetização. Agora, em setembro, por exemplo, né, nós temos 491 crianças no segundo ano e das 491, 453 já estão alfabetizadas. E isso é publicizado para toda a rede, para as famílias. Então, é uma espécie de prestação de contas, porque a criança precisa ser alfabetizada até o final do segundo ano, segundo a BNCC. O que se tem, o que se observa é que é possível, né? Com um bom programa, com um bom gerenciamento, isso é possível. Boa, Raí, acho que eu vou até puxar esse gancho então, porque pensando, né, que as escolas, os professores, esse ponto que você trouxe bem, né, de diagnóstico, é importante saber, né, esses dois conceitos, né, então ter muito claro, né, sobre a alfabetização e o letramento das crianças, porque acredito que isso pode ajudar a aprimorar até o ensino nas escolas, né, então para ver, recalcular a rota, então acho que é muito importante trazer esse ponto. Então eu queria te ouvir um pouquinho, contando pra gente sobre o alfabetômetro, é isso? Falei certo? Então é por essa ideia mesmo de recalcular a rota, entender fazer esse acompanhamento muito próximo das crianças, como que fazer, né, criar o alfabetômetro, mudou a rota de vocês? Perfeito. O alfabetômetro, para você ter uma ideia, ele nasceu na pandemia. Foi uma invenção nossa na pandemia, porque havia o vacinômetro, toda a sociedade se interessava pela quantidade de vacinas que chegavam nas prefeituras e criavam os boletins. Chegaram 1.000 doses de vacina, foram vacinadas 500 pessoas, ainda tem 500 doses. Então, eu cheguei para a minha equipe e disse, olha, online a gente não, né, conversava e diz, olha, as pessoas são muito interessadas pela vacina, vamos fazer as pessoas se interessar pela alfabetização. Então, como é que a gente vai fazer isso? Chamada de vídeo com as crianças, mas vamos criar um instrumento que a família possa. A gente tem que ter cuidado com a comunicação, né, Adriana? Então, como que a gente se comunica com a família? E existem vários protocolos de alfabetização, mas eles são muito técnicos, assim. O professor entende, mas a família não entende, né? Então, vamos criar um alfabetômetro, onde a gente começa com os alunos iniciantes, aí tem a fase dos leitores de palavras, dos leitores de frases, dos leitores de textos, né? Então, e aí o interessante é que a gente conta para as crianças isso, ó. Crianças, vocês estão na escola e aqui na escola é como se fosse um jogo.
Então, no jogo, vocês jogam? Sim. No jogo tem fases, tem missões, não tem? Tem. Pois bem, aqui é o seguinte, então tem a missão. Então, nós temos, até o final do ano, vocês precisam estar lendo o texto. Mas, assim, aqui tem criança que está na fase 1, está no vermelho, está iniciando. E tudo bem, vamos trabalhar com ela para que ela vá para a fase 2, a leitura de palavras, com a cor amarela, e assim sucessivamente, né? Então, vai contando para as crianças e para as famílias isso, para que fique claro que cada criança está no seu nível, até porque tem momento que nós precisamos desenvolver outras atividades com essas crianças que estão tão diferentes de níveis, e a gente precisa explicar para elas, né? Por que que ela vai fazer essa atividade e esse colega vai fazer essa outra? Então, tudo tem que ter esse jogo de palavras e que a gente considera importante essa comunicação. E aí o alfabetômetro virou uma febre, vamos dizer assim. Todos os meses a escola faz o seu alfabetômetro e mostra para a família, e a gente mostra para a sociedade publicando na internet. E está no Brasil inteiro, assim. Por onde eu vou, eu falo sobre isso, e muita gente no Brasil está utilizando esse instrumento. Então, assim, eu fico muito feliz de nossa equipe ter criado isso e estar contribuindo para a alfabetização das crianças no Brasil. Que legal, Raí. Acho que isso é legal porque vai entender que, como essa analogia, né, com as fases, de que cada criança tem o seu momento, né, de que cada criança tem o seu processo, não é exatamente uma disputa, né, todo mundo ali no final vai chegar na fase, né, de se alfabetizar, mas que cada um vai pela própria trajetória. Então, acho que isso é um ponto bacana também. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente. E aí, então, puxando ainda, né, essa ideia agora de conceitos para entender bons diagnósticos, né, para os professores fazerem, a Isa trouxe o ponto de que existe o letramento também matemático, né? E a Isa, eu fiquei na dúvida, quando a gente fala de letramento, a gente está olhando para a língua portuguesa e matemática somente, ou em todas as disciplinas a gente pode falar sobre esse conceito de letramento? Como que é isso na prática? Bom, o letramento é quando você consegue usar o que você sabe para viver. Quando você consegue usar o que você sabe para ir ao supermercado. Então, você consegue fazer a lista de produtos que você vai comprar e você consegue fazer o cálculo de quanto você vai precisar levar para conseguir comprar o que você quer comprar no supermercado. Então, quando a gente fala de letramento, a gente fala quando você consegue usar o conhecimento que você tem para viver, né? Então, essa seria a ideia do letramento. Por isso que eu falo que ele casa com o letramento matemático, porque a ideia do letramento matemático é exatamente essa: você saber utilizar os números para o que lhe convém e sabendo fazer um bom uso dele. Eu achei fantástica a ideia do alfabetômetro. E aí, eu vou fazer um comentário do que você falou: no final todo mundo vai chegar no objetivo. Nem sempre, nem sempre. Já tive casos de criança que passou o ano inteiro na mesma hipótese de escrita. E aí existe um momento de fazer uma investigação, de entender se essa criança, por que ela não está conseguindo avançar, se tem alguma questão na fala, se tem alguma questão neurológica. Então, e aí a gente entra em investigação, para entender por que essa criança não está conseguindo avançar. A ideia de expor em que fase ela está é legal quando está todo mundo conseguindo avançar. Agora, quando tem alguém que está ali com um pouquinho mais de dificuldade para alcançar esse objetivo, aí isso pode ser um pouco frustrante. E aí eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? No caso, o professor ali na sala, porque a gente sempre tem um joguinho de cintura para tudo. E aí ter esse joguinho de cintura para informar quando se não chegou aqui, mas tem tantas outras coisas que você consegue fazer que são tão maravilhosas e que são tão ótimas. Por exemplo, quando o Raí falou assim, que bom que as salas são heterogêneas. Realmente, isso é muito bom. E aí, o que a gente faz com isso na prática? Agora eu estou trazendo uma visão bem de sala de aula mesmo. Junta essa turma toda aí e vamos fazer aqui vários grupos. Neste grupo aqui eu tenho criança que não sabe formar palavras. Nesse aqui eu tenho crianças que só não sabem formar sílabas. Nesse aqui tem criança que lê, nesse tem criança que não lê.
eu tenho 5 crianças que leem na sala inteira, um exemplo, né? Então, eu ponho uma em cada grupo. E essa criança é responsável por ler as comandas do que eles terão que fazer, um exemplo. E aí, nessa atividade, vai ter uma criança que vai desenhar, vai ter uma criança que vai escrever, vai ter uma criança que vai ler, vai ter uma criança que vai juntar as informações, vai ter uma criança que vai ter que ter um insight de, não, peraí, isso aqui a gente faz assim, isso aqui a gente faz assado. Então, todo mundo tem as suas funções ali dentro daquilo que consegue fazer. E não só tendo as suas funções, mas eles também têm a responsabilidade de colaborar com a equipe. E aí, nesse momento que ele tem a responsabilidade de colaborar com a equipe, e, por exemplo, a criança não sabe ler e não sabe escrever, mas ela tem que colaborar, ela vai colaborar com o desenho. Ok, ela faz o desenho, mas ela não pode deixar de tentar ler. Então, se eu estou trabalhando com um pequeno texto, e essa criança só sabe ler sílaba, então eu vou trazer um recorte desse pequeno texto, com letras maiúsculas, grandes, e eu vou instigar a criança a ler as palavras que existem nesse texto. E aí eu posso fazer isso tanto separado em grupos, porque eu, como professora ali, eu tenho que ficar circulando em todos os grupos, entendendo se todos estão participando, porque a ideia é que todos participem. E aí fazendo essa investigação e entendendo e colaborando com a aprendizagem dessa criança, tá? Então ela não conseguiu ler o texto, tudo bem, não tem problema. Vamos escolher aqui uma palavra desse texto para essa criança ler? Procurar uma palavra simples, que de fácil entendimento. E aí, e com isso, instigando na criança a vontade de entender. Se ela conseguir ler uma palavra, por exemplo, cola ou bola ou algo do tipo, que é muito simples, que normalmente eles conseguem ler rápido, ele internaliza aquilo. A próxima vez que ele vê bola escrita em algum lugar ou cola escrita em algum lugar, ele vai lembrar. E aí ele vai lembrar as letras que tem, ele vai lembrar os sons que tem, e o objetivo é que a gente fique o tempo todo estimulando isso. Tá, para formar o bola, como que eu faço? Como que eu faço o bó? Bó, como que é o bó? Quantas vezes eu abro a boca? Qual som eu faço? Presta atenção no som. Aí, para formar bola, eu uso o B e o O. Legal. E boca? Que tem um som diferente. Bola e boca. Por que é diferente? Mas eu uso as mesmas letras. Então, fazer esse movimento de perguntar, de apresentar, de interagir entre eles e nós com eles faz toda a diferença nesse processo. Então, e faz todo mundo se sentir realmente pertencente àquele espaço. Que demais, Isa. Muito obrigada por dar esse contexto. Eu acho que essa ideia prática, né, de como a gente pode reconhecer as habilidades de cada um e como todo mundo pode se ajudando junto, né? Achei muito legal. Então, muito nessa lógica, né, de pensar agora especificamente, nem todo mundo chega lá ou nem todo mundo chega lá, como que a gente pode entender isso? Existe uma média no Brasil em que as crianças são alfabetizadas? Então, tem alguma idade específica para a gente olhar para isso? O Raif, né, trouxe um pouquinho ali do segundo ano. Isso vai variar de acordo com o contexto regional, social. Como é que vocês veem esse marco, né? De tem uma idade para a alfabetização ou essa visão já está ultrapassada? Como que a gente olha para isso? Na minha experiência de secretário de educação, a gente consegue alfabetizar as crianças até o final do segundo ano. Ainda é meio polêmico, alguns dizem que não tem essa história, não tem que ter idade, não sei o quê, mas as políticas, né, o próprio Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada traz isso, a BNCC também traz isso. Eu acho que quando o RAI traz essa questão mais formal, né, a BNCC, todos preocupados com a educação, nós sim temos esse indicador de que a criança até o final dos 8 anos, né, até o final, já deveria estar alfabetizada. Mas a gente sabe que no Brasil os números de crianças alfabetizadas nessa idade, na idade certa, ainda são muito baixos, né? E eu entendo que isso acontece por vários fatores, mas um deles, eu acredito que seja a quantidade de alunos em sala, a família que nem sempre participa, muitas crianças com possíveis transtornos ou alguns déficits, a demora para conseguir esse apoio da família, da saúde, para a gente conseguir ajudar essas crianças, acho que isso faz com que a gente tenha tanta dificuldade. Mas,
quando nós vimos com essa perspectiva de trabalhar de uma forma colaborativa, de uma forma em que as crianças estão aprendendo enquanto brincam, eu já vi, posso dizer, eu já fui coordenadora pedagógica, diretora de escola, coordenadora técnica pedagógica, então eu consegui ver vários espaços de educação com várias experiências diferentes e sempre valorizei muito isso. Então, teve um período em que eu estive coordenadora de pré-escola e eu tinha crianças com 5 anos de idade que já estavam alfabetizadas, mas em nenhum momento foi utilizado caderno, em nenhum momento foi utilizado lápis com essa criança. Mas ela teve tantas possibilidades de aprendizagem por meio de imagens, por meio de brincadeiras, por meio de escrita no chão, por meio de escrita com materiais não estruturados, junta um monte de folhinha, forma a letra A. Que letra é essa? É A. A de quê? A de Amanda. Como se escreve Amanda? Ah, vamos ver como se escreve Amanda. Aqui é o A, aqui é o Ma, sabe? Então, assim, a gente conseguir fazer com que a criança brincando aprenda é fantástico. Mas como que uma professora sozinha, com 35 crianças, com crianças que se comportam, com crianças que não se comportam, com crianças que são assistidas pelos pais, que ela sabe que se ela falar com o pai para conversar com a criança vai dar certo, vai conversar no outro dia vai ser melhor, e com aquelas crianças que os pais não participam. Então, assim, é muito complicado. É possível? É possível, mas é muito difícil e depende muito da atuação do professor. Quando o professor é mais engajado nessa prática, normalmente você vê bons resultados. Quando o professor está mais preocupado com a questão técnica, que foi o que o Raí trouxe lá no início, quando o professor fica preocupado com, ai, deixa eu ver aqui que nível que essa criança está, e, e a preocupação é essa, e aí faz várias coisas, traz um monte de material impresso, põe essa criança sentada lá, escreve isso daqui, escreve, fica lá 5 horas escrevendo um monte de coisas. Vai aprender? Vai aprender. A gente sabe que vai. Mas será que está sendo tão prazeroso? Será que está sendo divertido? Não estou dizendo que tudo tem que ser diversão, mas é importante a gente pensar que nós estamos lidando com crianças, eles têm 6, 7, 8 anos, eles são muito pequenos, são muito inteligentes, são muito espertos, você pode discutir com crianças sobre qualquer assunto, mas são crianças, e aí a gente precisa tomar esse cuidado de trazer propostas que sejam divertidas, que sejam alegres, que eles possam participar, que sejam afetivas, e isso faz toda a diferença. Mesmo quando a sala é numerosa, quando o professor tem essa característica, ele consegue alcançar um número maior de crianças, mesmo que tenha a questão da carência, da participação dos pais, mesmo que tenha a carência de acesso a livros, a materiais estruturados ou não estruturados. Tudo isso faz diferença na atuação do professor, mas aí a carga em cima do professor, da professora, é bem alta e é bem exaustiva. Perfeito, Isa. Aqui no podcast a gente sempre traz um pouco esse olhar, né, das responsabilidades do professor, mas entender também, né, que tem uma estrutura ali, né, que favorece ou não favorece muitas vezes o nosso trabalho. Então, legal você trazer isso aqui. E eu queria explorar um pouquinho mais, né, sobre esse ponto. E aí, o Raí, se quiser complementar também, a Isa, fique à vontade. Eu queria trazer aqui para vocês no sentido, né, de como a gente consegue trazer mais práticas, então, para esses professores, né, para eles se sentirem mais convidados, mais à vontade, para olhar para a alfabetização, para o letramento de uma forma mais lúdica, então, na brincadeira, né? A Isa trouxe aqui alguns exemplos de fazer as letras com as folhas. Que outras brincadeiras, assim, vocês pensam, né, com essa intencionalidade pedagógica, que os professores podem fazer para essa fase da alfabetização? A Isa trouxe aí as variáveis, né? Quando a gente vai olhar as variáveis para alfabetizar as crianças, existem vários estudos, uma literatura vasta sobre isso, mas ela traz aí a quantidade de estudantes. Sim, tem que ter muito cuidado para que uma professora alfabetize com 35 crianças. Isso é praticamente impossível. A gente aqui tem que ter muito cuidado com isso. A nossa média de alunos são 20 alunos nas salas de alfabetização. A média da nossa rede municipal é essa. Então, assim, tipo, uma turma chegou para 30, eu já divido a turma, já vamos dividir no início do ano. Então, a gente tem essa possibilidade e isso contribui muito
para a prática da professora, de fazer essas próprias brincadeiras, de trabalhar de maneira mais lúdica, porque não tem como com 35 crianças. Realmente, isso é um fator importante a ser considerado. Então, realmente, a questão do material didático, aqui, por exemplo, a gente trabalha assim, a gente trabalha com muito material, tem dois tipos de materiais didáticos, mas no sentido de escrita, né? Temos o PNLD e temos um material próprio que a Secretaria de Educação elabora para ser distribuído com as crianças. E o bom desse material que a Secretaria elabora é que a gente traz coisas do dia a dia, por exemplo, a criança, como o material ele é impresso a cada 2 meses, então, assim, nós estamos agora com o novo, entrou o último bimestre, agora em outubro. Então, quando o material de outubro foi feito pela equipe no começo de agosto. Então, a gente traz muitas coisas que aconteceram ali no mês de agosto e coloca no material. Então, quando a criança vai ver, ela já se identifica em coisas que saem na internet. Por exemplo, na época da pandemia, a criança recebia isso, tipo, falando sobre vacina, sobre a Covid, coisa que nem os livros didáticos agora que vão trazer, né? Então, acho que o material didático atualizado, ele é um fator para engajar o estudante para fazer aquela atividade, aquela tarefa. Eu acho que isso é importante ressaltar. E um outro ponto que é importante trazer aqui é que os professores precisam muito, a escola precisa criar espaços para que os professores se ajudem. No caso, os professores são muito solitários, assim, cada um fazendo o seu trabalho. Então, cabe à gestão escolar fazer a própria escola fazer isso, ou a Secretaria de Educação promover bastante encontros formativos, onde aqui nós temos uma prática que é muito interessante. Nossa rede é pequena, é possível fazer isso, né? Então, nós temos 30 professores alfabetizadores no segundo ano. E esses professores, eles se reúnem coletivamente para a formação. Então, existe uma formação para 30 professores, mas também existe uma formação que a gente chama de formação personalizada. Quebra esse grupo em 5 professoras. Então, logo após uma formação para 30, a próxima formação vai ser para 5. Então, vai ser um grupo pequeno que vai conversar sobre os desafios, sobre que atividades elas estão desenvolvendo, que está dando certo. Então, a gente coloca ali 4 horas, 5 professoras, coordenadas por uma pessoa da equipe da Secretaria de Educação, elas ficam conversando sobre o fazer delas. E aí fala dos problemas, fala do desafio. A professora fala, eu tenho uma criança que lê muito bem, mas não na escrita ela não fala, eu também tinha, foi o que eu fiz isso, isso, isso. Então, essa troca fortalece as professoras, né, para que elas não se sintam sozinhas e elas aumentem o seu repertório. Muito bom, gostei muito. Eu vou trazer uma perspectiva mais prática mesmo. Na sala de aula, por exemplo, eu tenho uma teoria que a gente aprende a ler quando alguém lê para a gente. E a gente aprende a escrever quando alguém ajuda a gente a escrever. Então, o que eu costumo trazer para a sala de aula diariamente? Então, assim que a gente chega, já tem alguma história, um causo, ou um poema, ou uma parlenda, alguma coisa, algum texto pequeno, de fácil entendimento. E esse texto eu disponibilizo para todas as crianças. Então, quando eu falo pequeno, eu quero dizer pequeno mesmo, sabe? 1/4 da folha de sulfite, ou 1/6 da folha de sulfite, pode ser também. Um textinho bem pequeno, com letras, sempre trazendo tipos de letras diferentes, ora uma letra cursiva, ora uma letra bastão, ora uma letra de imprensa. Então, cada momento um tipo de letra diferente. A ideia é que eles reconheçam um tipo de letras diferentes, que eles reconheçam textos de gêneros diferentes, e aí eu já estou ganhando várias habilidades aqui numa única atividade. Eu trago esse texto para a sala, e aí eu leio para eles com entonação, utilizando todos os sinais, para que eles prestem bastante atenção. Depois eu leio correndo, não respeitando nenhum sinal de pontuação, nada,
e depois eles leem com entonação junto comigo e depois sozinhos. Então, nossa, mas isso é uma coisa que vai demorar meia hora para fazer? Não, você faz isso em 10 minutos. É muito, no começo é difícil, mas você fazendo isso todos os dias, aos poucos você vai aumentando o tamanho do texto, aos poucos você vai trazendo gêneros mais complexos e eles vão conseguindo participar. E a ideia é fazer com que todas as crianças em algum momento leiam. Então, no primeiro dia, eu vou chamar sempre aquela criança que já está mais esperta, já está conseguindo ler alguma coisa, e assim vai. E eu sempre vou trazer nos primeiros encontros textos com palavras muito simples, só sílabas simples, textos bem curtos, de 2, 3, 4 linhas no máximo. E aí eu peço para aquela criança que já está bem espertinha para ela ler para mim alguma coisa daquele texto, ou a primeira frase, ou a primeira palavra, ou para identificar qual é a letra inicial daquele texto, com que letra que começa, com que letra que termina, porque aí a criança está identificando as palavras, as letras iniciais, as letras finais, as letras, a sílaba medial, sílaba final, sílaba inicial. Então, vai aumentando a complexidade de acordo com a criança. Se é uma criança que eu sei que ela reconhece as letras, o texto começa com a letra A, eu pergunto para ela não sabe ler, ela não sabe escrever, não sabe nada. Mas eu pergunto para ela, fulano, com qual é a letra inicial desse texto? Aí ele olha e fala, ele acerta. Então ele já fica super feliz que ele acertou. E as outras crianças também valorizam o colega por ele estar indo bem. Então, quando eu falo que a gente aprende a ler lendo e escrever, ler com alguém lendo para a gente e escrever com alguém escrevendo com a gente, é disso que eu estou falando. Então, quando você traz propostas de aulas que são extremamente simples, possíveis de se realizar, e você traz essa perspectiva de fazer a criança identificar dentro do texto que tem a palavra amora, por exemplo, e aí ela consegue entender onde está escrito amora, e ela vai buscar primeiro a amora, começa com A. Deixa eu olhar aqui, o que tem aqui que começa com A. E aí ele já sabe que a letra inicial é A, e termina também com A. Então, facilita para a criança a localização da palavra, facilita a aprendizagem dela, faz com que ela se interesse pela aula, porque ela vai ter que ler, ela não sabe quem vai ser o escolhido. Então, automaticamente, ela se prepara caso ela venha a ser escolhida. E isso faz muita diferença, mesmo quando você tem uma sala um pouco mais numerosa, quando o Rai fala que ele quer salas de alfabetização com 20 crianças, gente, isso é fantástico. Houve um secretário de educação falando uma coisa dessas. Porque o que a gente vê muitas vezes são salas com 5, 30, 35 alunos. E é muito difícil de trabalhar. Imagina você conseguir fazer com que 35 alunos, dentro de uma semana, participem de uma aula como essa, por exemplo. Então, você vai gastar muito mais tempo para executar e você vai deixar de fazer outras coisas. E aí, o que você vai fazer? Você não vai fazer uma aula como essa, porque ela vai demorar. E é uma aula riquíssima, porque faz as crianças ficarem se sentindo parte desse processo realmente. Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer para estimular a leitura e a escrita, que no final das contas é isso que a gente quer, que eles saibam ler de forma autônoma e que eles consigam escrever de forma autônoma, mas para isso eles precisam da nossa ajuda. Outra coisa também que eu acho bem legal quando a gente vai trabalhar com a letra cursiva, quando começa a trabalhar com a letra cursiva, já é mais no segundo ano que a gente faz isso. No primeiro ano é mais difícil a gente trabalhar com a letra cursiva, mas no segundo ano a gente já começa. Então, eu sempre gosto de comprar aquela areia coloridinha. Não sei se vocês já viram que a gente coloca em vaso. Então, eu sempre compro essa areia, que ela tem uma textura gostosinha assim. Aí eu coloco dentro num prato e a gente faz todas as letras do alfabeto em letra cursiva. Primeiro a gente faz todas as maiúsculas, depois todas as minúsculas e depois o nome deles. Isso é tão gostoso para eles, porque eles ficam sentindo o máximo de trabalhar com aquela areia colorida. E aí eles conseguindo escrever e vendo o nome deles ali, porque onde ele passa o dedo, sai a areia e fica a forma da palavra, né, da letra. E aí essa é uma atividade que eles gostam muito e ajuda muito para que eles consigam ter a ideia da direção do texto, que eles consigam ter a ideia da estrutura da letra, e para depois, quando for escrever no caderno, já fica muito mais fácil de escrever.
Então, essas pequenas coisinhas, elas fazem toda a diferença, porque quando vem a avaliação, ela vai trazer a letra inicial, a letra final, a sílaba inicial, a sílaba final, ela vai trazer a palavra, a frase, o texto completo para a criança conseguir identificar informações naquele texto, e vai trazer com vários tipos de letras diferentes. Então, a ideia é repertoriar essa criança para que, quando vem a avaliação, ela consiga fazer isso, sem você ter que ficar trabalhando milhões de simulados para a criança conseguir fazer uma avaliação. Isso aqui demais, eu confesso que já queria eu aqui escrever nessa areia, viu? E aí fiquei vendo que o Raí quer trazer algo. Raí, por favor. Eu lembrei, a gente tem uma prática que se trabalha muito para escrever, que é a história de uma palavra só, ou de duas palavras, né? Então, é uma forma bem divertida de fazer uma história coletiva, né? A professora chega e diz, olha, hoje nós vamos criar uma história de uma palavra só, então todos só podem falar uma palavra, e eu queria testar com vocês. Então, assim, nós vamos criar uma história, mas cada um só pode falar uma palavra. Então, eu vou começar, depois a Adriana, depois Isa, é assim, um depois do outro, tá? Então, vamos começar a história, né? Era Uma Vez. uma tartaruga Chamada Teresa. que se Se acidentou no corredor do... parque. Muito bom. É assim, aí dá ponto, e aí os meninos vão contando. Aí a gente brinca de história de uma palavra só, ou pode dizer duas, ou pode dizer três, ou pode dizer história de uma frase. Cada um fala uma frase, e aí vai variando, né? Mas é uma brincadeira bem bacana porque utiliza a imaginação e aí você fica, o que que a Isa vai dizer? Às vezes, aí eu preciso aprender a compor com o colega. Você estava pensando uma coisa, o outro disse outra, agora eu tenho que mudar imediatamente, então, velocidade, imaginar velocidade na imaginação para dizer a palavra correta, para combinar. Eu lembrei dessa brincadeira. Eu já fiz essa brincadeira na sala, ela é muito divertida, sai histórias riquíssimas, e é legal que você consegue trabalhar com eles os conectivos, porque tem que ter na frase, senão não tem sentido. Por isso que eu trouxe o C. E isso também é muito legal, porque faz com que eles escrevam com mais coesão, com mais coerência. É muito legal essa atividade. Que demais, gente. Eu acho que a gente nunca fez um exercício tão prático aqui no podcast. Adorei que todo mundo se envolveu na história. Eu tava nervosa mesmo para ver que palavra que eu ia seguir. Então, imagina as crianças, né, fazendo essa atividade. Que demais. Então, a gente está comentando aqui, né, sobre atividades mais práticas que os professores podem fazer, trazer, brincadeira, colocando esse lúdico. Vocês já trouxeram um pouquinho aqui sobre a BNCC, e eu queria colocar aqui para a gente discutir, né? Então, a BNCC trouxe alguma mudança significativa para a forma como as escolas veem a alfabetização e o letramento? Então, teve algum ganho da BNCC nesse sentido? O que mudou ou o que não mudou nesse formato? Eu acho que o que diferencia a BNCC dos parâmetros nacionais é exatamente essa questão bem prática mesmo. Olha, você precisa ensinar essa habilidade aqui, e para alcançar essa habilidade, você precisa pensar em possibilidades. Então, a habilidade é que a criança consiga ler palavras com sílabas tônicas. Então, a ideia é que você tenha que pensar várias palavras, várias propostas de aula diferente, que traga essa possibilidade que a criança consiga identificar. Então, eu acho que nessa parte de organização de quais habilidades você tem que trabalhar, eu achei que já tinha isso no PCN, mas acho que agora ficou mais organizado, porque ficou assim, no primeiro ano é isso, no segundo ano é isso, usando a taxonomia de Bloom para trazer os verbos mais difíceis para quem já avançou mais, para quem já consolidou os iniciais. Então, achei que isso foi bem legal. E sim, eu concordo que a questão dos direitos de aprendizagem também é algo que, para a gente ter a preocupação de que a aula ela tem que ser uma aula que traga todas essas possibilidades de ser
bem feito, de ser bonito, de ser atraente, de trazer a informação, mas de que também eu tenho que ter, eu tenho que produzir alguma coisa, porque para não ficar só, alguém me trouxe alguma coisa, eu fiz e entreguei. Não, eu também tenho que produzir, eu também tenho que apresentar alguma coisa. Acho que isso foi um ganho que a gente teve, a gente consegue ver nas formações os professores mais preocupados com isso, no sentido de, tá, eu vou trazer essa atividade aqui, mas qual que é o objetivo disso no final das contas, né? As sequências didáticas, elas foram muito mais valorizadas, agora eu gosto muito de trabalhar com sequência didática, no sentido de que eu consigo alcançar várias crianças, inclusive, antes da gente começar, estava falando que estou trocando cartas com a professora de uma escola do município lá, do estado do Ceará. Qual que é a ideia, qual que é o objetivo com isso? Nós estamos trabalhando essas habilidades na aula, faz parte do nosso planejamento, isso já estava previsto, e eles iam ter que, em algum momento, aprender o que é o endereço, para que serve a carta, quem é o remetente, quem é o destinatário, e que jeito mais gostoso de aprender se não produzindo cartas para outras pessoas que vão receber essas cartas e vão responder essas cartas. Então, olha que rica que é essa atividade. E qual que é o objetivo final? O objetivo final é fazer com que essas crianças se comuniquem com um formato de comunicação que talvez elas nunca tivessem ouvido falar, uma vez que nós estamos na era do WhatsApp. Ninguém quase mais manda e-mail, só manda e-mail quando são situações mais formais. Então, eu acho que a gente conseguir trazer essa perspectiva, esse entendimento do que é, para que serve, como faz, eu acho que isso é um ganho assim enorme para essas crianças. Elas com certeza estão tendo oportunidades de aprender coisas que talvez nem todas as crianças terão. Nem todas as crianças que estão na escola estão mandando cartas para alguém. Nem todas as crianças que estão na escola estão escrevendo roteiros de atividade para apresentar no dia de uma festa na escola. Então, acho que o que a BNCC quis, eu acho que quando foi pensado, quando foi discutida, eu acho que foi exatamente isso, trazer funcionalidade para as coisas que a gente faz na escola. Porque senão a escola fica sendo só mais um lugar onde as crianças vão, elas brincam, elas se alimentam, elas aprendem algumas coisas e voltam para casa. Não, ela não pode ser só isso. Ela tem que ser um lugar de produção. A gente produz alguma coisa aqui. O quê? Várias coisas. E aí vai da imaginação e das possibilidades de cada professor de trabalhar com aquilo que já está posto ali. Lá não está dizendo assim, escreve carta para alguém, mas está dizendo que tem que ensinar carta. E aí, que jeito que você ensina a carta fazendo essa criança entender para que ela serve? Então, acho que é isso. E quando eu falo de trocar com outro estado, é uma grande oportunidade que tivemos, mas não precisa ser assim. Pode ser como uma sala do lado, né? Você faz as cartas, manda para a sala do lado manda para você. Você escreve para os maiores escrevem para você. E a gente também pode fazer isso. Essa possibilidade de, dentro da própria escola, haver essa movimentação é fundamental, mas para isso a gente precisa também da colaboração dos coordenadores pedagógicos, dos diretores de escola, dos secretários de educação, de estimular esse tipo de prática, né? Que legal, Isa. Então, estou entendendo, né, que a BNCC apresentou alguns ganhos aí para a gente nessa fase, especialmente talvez para deixar mais fácil, né, para as professoras, especialmente, né, nesse segmento, entenderem, né? Então, quais as habilidades eu preciso desenvolver e qual atividade lúdica eu posso fazer com o meu aluno para conseguir desenvolver essa habilidade, né? Olhando ali para todos os campos de experiências que a BNCC vai elencar para a educação infantil, né? E o fundamental. Então, acho que isso é muito legal porque ajuda, acho que a dar um norte, né? Para essas professoras e para esses professores. Então, acho que isso é muito legal. E que rico, né? Então, assim, ensinar carta escrevendo carta, né? Porque como que essas crianças vão entender hoje o que é uma carta, sendo que a comunicação está na palma da mão dos pais, da família, né? Então, que momento rico de possibilidades mesmo. E acho que aqui vou retomar um ponto que o Raí trouxe também ali no comecinho, sobre falar da importância, né, de ser um material próprio da realidade deles, então de elementos que eles conhecem atualizados, né? Então, por exemplo, né, uma ideia de atividade também entre estados diferentes, para falar, por exemplo, sobre frutas, né, que são diferentes, ou elementos típicos de cada lugar, né? Então, por exemplo, para as crianças do norte se alfabetizar ali a partir do açaí, né, com a letra A,
ou para as crianças do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu trazer um chimarrão que tem a letra C, né? Então, que vai ser algo muito mais fácil de uma criança do Rio Grande do Sul entender chimarrão do que uma criança do Norte, né? Entender o que é chimarrão, porque tá próximo, né? Tá ali no dia a dia. Então, muito legal a gente colocar, né, todas essas informações para fazer algo mais significativo e mais próximo dessas crianças. Perfeito. E agora eu vou puxar esse gancho, né, que a gente está falando agora de comunicação, de WhatsApp, de tecnologia. Então, diante desse cenário complexo e desafiador que a gente tem hoje, como que fica a leitura, a escrita, a interpretação do texto dessas crianças que estão nessa fase de alfabetização e letramento no mundo cada vez mais digital? Então, pensando que as crianças, esses jovens, né, estão cada vez mais expostos a telas o tempo inteiro, né, seja uma televisão, seja um celular, como as escolas têm adaptado aí as suas práticas para conseguir garantir que a alfabetização e o letramento aconteçam de forma efetiva? Eu tenho uma tristeza quando a gente chega nesse assunto, assim, sabe? Porque eu sou uma professora que eu quero eu quero usar a tecnologia a favor do ensino, né? Eu vou atrás das plataformas, eu quero saber, eu quero apresentar para eles, mas eu não tenho computador na escola, não tenho internet na escola, não tem o mínimo de recurso. Quando a gente fala de tecnologia, é claro que a gente não está falando só de tecnologia e inovação, é claro que a gente não está falando só de ter um computador, de ter. Mas esses recursos são fundamentais para você trabalhar tecnologia. Como você vai trabalhar tecnologia nessa perspectiva, sem computador, sem tablet, sem internet, sem celular, sem nada? Me fala. Não tem. Mas você pode trabalhar inovação de outras formas. Sim, eu posso trabalhar com cubos, eu posso trabalhar com Lego, eu posso trabalhar com material dourado, eu posso fazer isso. Só que isso eu posso fazer a qualquer momento. Mas ter o tablet, o computador, a internet faz diferença, sim. É importante, sim, a criança saber mexer num teclado, é importante, sim, a criança saber conectar com a internet. Eu tenho uma história com isso, assim, que me levou para vários lugares, porque eu sou aquela professora que tentou usar a internet com os alunos, mesmo sem ter internet, mesmo sem ter computador na escola. Então, eu fiz reunião, primeiro conversei com o diretor da escola, né, perguntando se eu podia fazer uma reunião com os pais, para pedir para que eles emprestassem as suas casas, os seus computadores e as suas internets, para que as crianças pudessem estudar de forma remota. E eu estava com uma turma assim com muita defasagem, eram 38 alunos, muitos alunos ainda em processo de alfabetização no 5º ano, crianças dentro da idade, crianças fora da idade, meu aluno mais velho tinha 14 anos. Então, assim, uma limitação tremenda. Sabe aquela turma assim que é dificílima de trabalhar? Era essa que eu tinha. E também foi a turma que mais me deu prazer, assim, porque trouxe muitas coisas legais que a gente conseguiu fazer. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, já que a gente não tem, e eu também sei que isso foi uma situação isolada, eu não estou dizendo que é para os professores das escolas públicas do Brasil fazerem reuniões com seus pais e pedirem para que eles abram as portas das suas casas. Estou dizendo que foi uma experiência que eu fiz e que deu certo, funcionou, e que se alguém se sentir inspirado em fazer o mesmo e der certo, eu não vejo nenhum problema. Então, os pais concordaram, e aí a gente montou alguns pequenos grupos de estudos, e as crianças se reuniam na casa daquela criança que tinha computador e internet, e eles revezavam no uso. Foi, assim, muito bom, porque o retorno foi muito positivo, eu consegui ver, assim, os níveis das crianças aumentando, eu consegui ver a proatividade delas, eu consegui ter um retorno muito positivo. Imagina se eu tenho na escola a internet e o computador. E eu posso utilizar outras plataformas. Hoje, com essa turma que eu tenho do 2º ano, nós estamos usando uma plataforma que chama Anton. É uma plataforma gratuita que traz joguinhos de alfabetização. Então, lá tem atividades que a criança acrescenta letra, que a criança tira letra, tem atividade de produção de palavra, de leitura. Então, assim,
eu sempre trago alguma coisa, eu sempre quero trabalhar com alguma ferramenta, mas nem sempre eu consigo. Com essa turma que eu estou atualmente, os pais são muito participativos, então eles baixaram o aplicativo no celular deles, eles dão o celular na mão da criança, senta do lado, fica acompanhando. Então está funcionando, mas nem sempre isso é possível. E eu também não alcanço todas as crianças, porque nem todas as crianças o pai tem essa disponibilidade de emprestar o celular, né, de deixá-la usar um pouquinho. Eles querem, às vezes, entregar o celular na mão da criança para que a criança faça o que quiser com ele, né? Vai ver vídeo, vai jogar, vai fazer qualquer outra coisa, enquanto o pai vai fazer alguma outra coisa, uma forma de dar um pouquinho de sossego, né? Mas eu queria que até esse pouquinho de sossego fosse uma coisa mais organizada e que não prejudicasse tanto a criança, porque o uso desenfreado, esse excesso de informação para as crianças, ele pode ser também prejudicial. E a gente consegue enxergar isso no comportamento de algumas crianças, que quando não tem esse recurso, por exemplo, eu tenho uma criança que tem tablet, ele chega em casa e já vai para o tablet, vai muitas vezes até à noite, e aí dorme tarde, acorda cedo para vir para a aula, dorme na aula, às vezes quando não quer fazer uma atividade, se frustra, aí já fica irritado e qualquer coisa já tira do eixo, e aí já passa a ser uma criança que não produz. Então, eu tenho conversado, inclusive, muito isso com os pais, essa questão do uso sem moderação do tablet e do celular tem sido bastante prejudicial para as crianças, principalmente as crianças que estão nessa fase de alfabetização. Isso ainda realmente, o acesso à tecnologia na escola, no Brasil inteiro tem essa dificuldade, e nós precisamos saber quais são os limites, né, do uso dessa tecnologia para alfabetizar. Eu penso que o que deveria, primeiro, antes da tecnologia, assim, pensar os jogos, a linguagem dos jogos é para gerar dopamina na pessoa que vai utilizar o jogo, né? O jogo, ele libera dopamina. E eu tenho pensado sobre isso para que nós precisamos trazer uma formação aos professores. Eu até brinco nas minhas palestras e digo assim, nós temos que chamar os programadores de jogos para palestrar para os professores, para que os programadores digam como que eles fazem para que uma criança não queira, quando vai para o banheiro, leve o celular. Não pode ficar sem o celular. Até no uso do banheiro a criança leva, porque aquilo traz tanta dopamina que ela não quer perder, né? Então, eu acho que a tecnologia poderia sim ajudar nesse aspecto aí, mas eu acho que nós precisamos aprender como gamificar as nossas aulas, sabe? Eu acho que os professores alfabetizadores já fazem muito isso. Às vezes nem com essa palavra gamificação, mas fazem isso de forma já pela experiência, etc. Mas eu acho que nós poderíamos ganhar bastante com esse povo, trazer esse conhecimento para nos orientar, ajudar a gente, né, a trazer a linguagem de jogos para facilitar os processos, não só de alfabetização, né, mas todo o processo educacional. Eu sonho muito com isso. Acho que nós estamos atrasados em relação a isso. Boa, acho que é entender um pouquinho dos riscos, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, não é igual, né? Deixar a criança na rede social, isso a gente sabe, né? Maléfico, né? Para essas crianças, especialmente, né? Nos menores, mas é entender que oportunidades a tecnologia pode nos trazer, como, por exemplo, esses jogos de alfabetização, né? Feitos ali, né? Especialmente no mundo ideal, né? Com essa mediação da família, para dar esse apoio, para dar esse estímulo, a gente consegue essa parceria, né? E agora, puxando também um pouquinho do papel das famílias, queria colocar aqui para vocês a nossa última pergunta do episódio, que é qual é o papel das famílias nesse processo de alfabetização e de letramento? E como esse envolvimento, né, da família com a escola nesse processo pode ajudar a potencializar esse processo, né, da alfabetização?
Eu acho que é uma seara boa de falar sobre isso. O que as pesquisas mostram é que ler para as crianças contribui muito para aumentar o vocabulário delas, né? Então, acho que se a criança ainda não lê, mas se lê ainda não de forma proficiente, é importante pedir a contribuição das famílias, e aqui a gente faz isso muito. A gente tem três palavrinhas que a gente chama de fazer CFR. C de conversa, F de feedbacks e R de reconhecimento. Então, a gente chama muito, conversa, faz isso muito, chama a família individualmente para dizer, olha, o seu filho, nessa atividade, tal, nesse processo ele está assim, e conhecer um pouco de como é que é o contexto familiar, se a família pode contribuir, se tem alguém na casa que possa contribuir, né, com esse processo de contar história, de orientar para um momento de estudo, para diminuir o uso de telas. Então, essa conversa, esses feedbacks, esse reconhecimento feitos individualmente com as famílias, tem dado muito certo aqui na nossa rede. Quando não é possível, às vezes os pais trabalham, as mães trabalham, a gente tem que entender isso. Então, mas tem telefone, então, que horário a gente pode estar ligando? É à noite? Então, vou ligar para você para a gente ter uma conversa à noite. Então, os pais são muito receptivos em relação a isso. Eu acho que essa proximidade, quando a gente cria esse vínculo, é bem possível engajar a família para o processo de alfabetização. Eu não tenho tanto essa coisa de telefonar para a família, essa proximidade, assim, de ter esse contato mais próximo. Mas eu tenho um macete para isso. O que as famílias querem? As famílias querem que as crianças sejam mais ativas, que elas sejam mais... que elas colaborem mais em casa. Então, já desde o início do ano, eu costumo dizer que as minhas primeiras reuniões têm poucos pais e elas vão crescendo ao longo do ano. Quando chega no final do ano, eu conheço todo mundo, porque as pessoas ficam interessadas em me conhecer, e aí eles querem vir para me conhecer. E aí eu aproveito isso. Então, logo lá no início do ano, eu já faço um combinado com os pais que as crianças terão umas tarefas em casa, e essas tarefas valem nota de participação. Mas essas tarefas não têm nada a ver com escola. Então, essas tarefas são recolher os calçados, esticar os lençóis das camas, secar a louça, pôr a mesa de jantar, retirar a mesa do jantar. E aí, tem algumas tarefas que são para as crianças, recolher o lixo. Eles já são grandinhos, eles já conseguem fazer tudo isso. E está mais do que comprovado que as crianças que colaboram com as tarefas domésticas, elas crescem se sentindo mais valorizadas e menos ansiosas. Então, eu já faço esse combinado no início do ano, e ao longo do ano, todas as semanas, eu vou enviando as tarefas que eles têm que fazer. Então, toda sexta-feira vai lá, recolher os calçados, na outra sexta-feira vai recolher o lixo, na outra sexta-feira. Então, todas as sexta-feiras tem alguma atividade nesse sentido. E em alguns momentos eu vou intercalando com atividades que eles têm que fazer em família. Então, eles precisam, naquele final de semana, assistir um filme em família. Aí passa um tempo, eles precisam almoçar juntos na mesa, um exemplo. Porque tem famílias que não se juntam à mesa para se alimentar, tem famílias que cada um fica num canto. Então, naquela semana, eles vão ter que se sentar juntos à mesa para fazer uma refeição. Num outro final de semana, eles terão que ler um livro, e aí eu mando o livro que eles vão ler, em parceria, os pais junto com os filhos. E depois eles vão me trazendo os feedbacks disso. Então, essa é uma atividade que eu faço que dá muito engajamento, funciona super bem. E a outra atividade que eu faço, que aí já tem mais uma intencionalidade pedagógica por trás, que é mandar um livro a cada 15 dias, para que eles possam ler, e aí eles não só leem, como eles também têm que fazer uma ficha técnica, eles têm que falar quem que é o autor que escreveu esse livro, quem que é o ilustrador, se tem ou não ilustrador, ou se o próprio autor ilustrou os livros, e eles têm que comentar algo sobre a história que chamou a atenção deles. Então, eles
registram algo do livro que chamou a atenção, mas eu não quero que eles contem a história, e isso eu deixo bem claro para eles. Não é para contar a história, é para falar que parte chamou mais a sua atenção. Se você gostou do livro, se você não gostou do livro, o que chama mais a sua atenção neste livro? E aí, nas semanas que eu encaminho esse livro, eles têm que apresentar. Eu escolho ali uns 3 ou 4 para falar como que foi aquela leitura, se foi legal, se não foi, o que chamou mais a atenção. Primeiro eu leio todos e vejo aqueles que fizeram os melhores comentários. E aí eu chamo essas pessoas lá na frente para contar um pouco. E no final eu pergunto: alguém quer ler esse livro? Por isso que eles não podem contar a história do livro, porque eles têm que contar o que eles acharam da história, porque num determinado momento outra criança pode se interessar em ler aquele livro. Isso também funciona super bem, e a minha turma são 25 alunos, desses 25 eu tenho apenas 5 que ainda não concluíram o processo de alfabetização e de leitura, mas eles estão passando por investigação, porque uns têm problemas de fono, um tem déficit de atenção. Então, a gente percebe que se a criança, com todas essas possibilidades, ela conseguindo fazer participar de todas as atividades, identificar palavras, sílabas, pequenos textos, ler todo dia, escuta uma leitura todos os dias e ela não consegue concluir o processo de alfabetização, é porque alguma coisa tem. E aí é a luzinha que acende para nós, que aí a gente precisa ter essa identificação do que está acontecendo, por que essa criança não está avançando. Que a participação das famílias, às vezes a falta de interesse da criança pode ser uma situação familiar, mas não necessariamente que seja isso, né? Mas sim que pode ser. Quando a família participa mais, quando a família olha o caderno, fala: nossa, que atividade bem feita, que letra bonita, a criança assim, tem vontade de fazer cada vez melhor. Agora, quando a família não se importa, não se interessa, não olha o caderno, não participa da reunião, não vai na festinha, não prestigia a criança vai se sentindo cada vez menos estimulada, e aí isso pode ser sim prejudicial. Então, a participação da família é fundamental nesse processo, em todo o processo de escolarização, até o universitário. É verdade, né, Isa? Família junto que apoia, né, é aluno mais engajado em todo o processo, né? E aí, só para colocar como repertório também para quem está ouvindo a gente, essas ideias que você trouxe, né, tanto das atividades quanto da leitura coletiva, né, com a família, é para que idade mais ou menos a gente está falando? Eu uso para todas. Eu uso desde a educação infantil. Assim, é claro que com propostas diferentes. Na educação infantil, você vai usar imagens enormes, letras enormes, folhas grandes, muita ilustração, materiais não estruturados. Você vai usar pedrinha para escrever palavrinhas, vai usar folhinhas para escrever pequenas frases. Então, é diferente a forma de trabalhar, mas você pode aplicar para qualquer turma. Se eu estou com uma turma de primeiro, segundo ou terceiro ano, eu posso, no primeiro ano eu vou trazendo palavras e sílabas. No segundo ano eu venho trazendo palavras, sílabas e frases, e pequenos textos de até 4 linhas. No terceiro ano eu já posso começar com os textos. Eu não preciso começar de novo lá com as palavrinhas, a menos que eu perceba que é uma turma que tem muita dificuldade. Mas a ideia é ir progredindo, avançando o grau de dificuldade conforme vai crescendo. Se você estiver no quinto ano, toda a sua turma já é alfabetizada e já consegue entender o processo de leitura e escrita, então você já pode trazer textos maiores, alguns textos mais densos, para que você possa discutir palavras desconhecidas. E então você pode usar até no fundamental, anos finais. Você pode usar sempre, a vida inteira, para qualquer coisa, para ensinar qualquer coisa. Você pode falar sobre qualquer assunto usando esse recurso. E é um recurso de engajamento assim incrível. Então, trazer coisas diferentes para introduzir um assunto, por exemplo, se o assunto for um pouco mais complexo, no quinto ano, no sexto ano, vai trazer um assunto mais complexo, traz algum recorte disso, traz para a realidade da criança. E começa a aula de uma forma interessante, de uma forma que
seja atraente, que eles tenham vontade de participar de alguma forma. E também não é ficar a vida inteira começando a aula desse jeito. Hoje você começa assim, amanhã você começa de outro jeito. Lá a gente tem umas atividades que eu falo que são atividades, elas são permanentes, mas ao mesmo tempo elas são diferentes. Por quê? Na segunda-feira, nós vamos ler eu vou ler o texto. Na terça-feira, quem vai ler são vocês. Na quarta-feira, nós não vamos ler texto nenhum, nós vamos meditar. Na quinta-feira, nós vamos fazer uma atividade física. Na sexta-feira, nós vamos cantar. Então, todos os dias da semana, a gente introduz a aula de um jeito diferente. Uma roda de conversa, a hora discutindo algum assunto. Perfeito, gente. Muito obrigada, viu, gente? O papo podia ficar aqui por muito mais tempo, mas já chegamos aqui no nosso encerramento e é o momento do Fala Curiosa. Então, hoje a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre as escolas, como as escolas têm olhado para esses novos desafios, quando o assunto é alfabetização e letramento, que práticas ativas os professores podem fazer, né? Que práticas a gente pode colocar a família junto desse processo também. E para esse momento do Fala Curiosa, então, eu vou deixar uma pergunta aí que pode ser inspiracional para vocês, que é: em uma palavra ou em uma frase, como vocês conseguem definir aí a alfabetização e o letramento depois da nossa conversa de hoje? Fazer por eles o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim, sabe? Então, eu acho que quando você vai com esse sentimento para a sala de aula, faça por eles o que você gostaria que alguém tivesse feito por você, ou pelos seus filhos, né? No meu caso, que tenho filhos. Mas por isso que eu sempre falo por você, porque você cabe para qualquer pessoa, né? Então é isso. Eu acho que a escola, a criança, é o melhor lugar assim para se estar e é o lugar que a gente tem que valorizar muito. Então, se você não está se sentindo feliz, alegre, contente naquele espaço, talvez seja hora de procurar outro espaço. E tem que ser um ambiente que tem que te trazer alguma motivação, algum prazer para que você consiga continuar e não se deixar esmorecer por todas as questões que a gente falou aqui, né? E seguir em frente sempre bem e feliz. Acho que uma palavra que define a alfabetização é liberdade. Minha filha, quando não era alfabetizada, pedia para eu ler para ela: papai, o que está escrito ali? E depois que ela se alfabetizou, ela se libertou, não é? Eu até indico às escolas, as pessoas, não sei se fazem isso, assim, no meu município, pelo menos eu não vi fazendo, mas nas minhas palestras eu falo, eu acho que todo início de ano tinha que ter uma gaiola dentro da escola, com vários passarinhos feitos de papel dentro, e avisasse a escola e dissesse: olha, esses passarinhos representam as crianças que ainda não se alfabetizaram. Toda vez que uma criança se alfabetizar na nossa escola, nós vamos fazer uma festa, nós vamos soltar o passarinho, porque isso é liberdade. É uma forma, acho que, de um jogo, né, para dizer que a alfabetização é importante e que alfabetizar é liberdade. Então, queria lembrar disso. Que demais, gente. Raí e Isa, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje no episódio. Foi riquíssimo. A gente fez até uma história ao vivo aqui, bom demais. Quero deixar o microfone aberto agora para vocês se despedirem e considerações finais também. E agradecer muito pelo tempo de vocês aqui. Quero agradecer esse encontro, né, que nunca mais vai acontecer. Todos os encontros só acontecem uma vez. Eu acho que a grandeza, né, da gente encontrar com pessoas e pensar nisso, de cada pessoa que a gente encontra é uma vez única. Não vai ser mais desse jeito. Podemos amanhã nos reunirmos, mas vamos dizer outras coisas, vai ser em outro dia, não vai ser a mesma coisa. Então, só honrar o momento presente de termos conversado sobre um assunto tão importante com pessoas tão especiais. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de participar. Estou, assim, saindo daqui muito alegre, muito contente. Foi um prazer enorme estar aqui com você, Adriana, com você, Raí. Foi muito, muito rico, muito agradável. E eu estou muito agradecida pela oportunidade.
Estou muito feliz mesmo. Espero que a nossa conversa aqui seja útil aos ouvintes, que eles gostem, que eles se inspirem e que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre outros assuntos. E eu sigo aqui à disposição. Uma alegria e muito obrigada pela oportunidade. Que demais, e que essa nossa conversa reverbere mesmo para muitos educadores no Brasil. E com isso a gente encerra o nosso episódio de hoje. Muito obrigada, Raí e Isabel, e você que nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio.